Olá, muito bom dia, gente linda, gente que tá aí com um sorriso no rosto logo cedo. Se você não estiver assim, pode tratar de trocar essa cara carrancuda por um sorriso, porque é assim que a vida quer e é assim que a gente merece estar, com um sorriso no rosto sempre. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você esteja aí em pedaços, sorria, porque você vai encontrar a saída do que você precisa. Desde que você queira, quando a gente quer, o universo se movimenta de todas as formas para que o que a gente almeja realmente aconteça. Bom, gente, no último programa aí as pessoas reclamaram que eu não passei o meu contato logo no início, mas eu vou te falar uma coisa, tá? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou passar um exercício para vocês de hipnose chamado Swift, para você reprogramar a sua mente. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você já puder, já se preparando aí, está num lugar calmo, tranquilo, você já se prepara, porque no final a gente vai ter esse exercício. E se você não puder, guarda isso daí e faça quando você estiver num lugar mais sossegado, mais tranquilo. Então, eu vou passar meus contatos aí. Para quem reclamou que eu não tinha passado no início, segue agora. Ó, nosso WhatsApp é 11 96909 7954. Meu Instagram é Bete Freitas Oficial. E a gente faz atendimento de hipnose clínica, PNL e também apometria cabalística. Mas isso depois eu explico mais. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, porque a gente tem muita coisa bacana para falar. Você já ouviu falar que usamos só 5% da nossa mente consciente? Exatamente, só 5%. É muito pouco quando a gente sabe que 95% ele fica na nossa mente inconsciente. Vamos supor, vou até dar um exemplo. Você viveu uma cena, tá? Almoçando com as suas amigas. Vamos falar de alguma coisa boa. Você tá lá almoçando com os amigos e você consegue registrar nesse almoço só 5%. De repente, as conversas mais importantes, frases mais importantes, mas as pessoas que passaram do lado, você viu, você de repente ouviu a conversa de alguém falando do lado, mas você não registra isso no seu consciente. Isso fica registrado no seu inconsciente. Vamos supor que estava tocando uma música nesse ambiente. O seu inconsciente ouviu, mas o seu subconsciente ouviu essa música, mas o seu consciente não. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que desse exemplo? É que muitas coisas na nossa vida, ela fica armazenada em caixinhas, né, que a gente chama de caixinhas, onde a gente não se lembra, mas que muitas vezes tem gatilhos que quando você ouve a música, ouve a conversa, uma frase de alguma coisa que alguém falou próximo, o cardápio, a comida, você daqui a talvez amanhã você não lembre até do que você comeu, mas o seu inconsciente está lá registrado o que você comeu. Se a comida era agradável, se a comida estava ruim, né? Em algum momento, isso vai ser acessado na sua mente. Então, claro que eu dei aqui um exemplo genérico, tá? Mas voltando para a nossa vida e voltando para a parte triste da história, é que nós armazenamos muitas coisas ruins no nosso subconsciente. Tá? Então, hoje o meu papel aqui é explicar um pouquinho da hipnose. O que é hipnose de verdade, como ela funciona na prática, em que situação ela ajuda uma pessoa. E no final, como eu prometi, aí eu vou conduzir você
num exercício bem bacana para que você possa fazer. Então, o que é hipnose de verdade, gente? A hipnose não é apagar uma pessoa, não é perder o controle, e muito menos fazer palhaçada, fazer mágica. Não, e muitas vezes, até na minha vida, antes de conhecer a hipnose, eu achava assim que era tipo uma mágica que a pessoa fazia. E não, na verdade, a hipnose, ela acessa o nosso inconsciente. E você nem imagina, porque você usa a hipnose várias vezes, a auto-hipnose, várias vezes por dia e nem se dá conta. Como que você usa? Quando você dirige por um caminho, que você chega no seu percurso final e você nem sabe como você chegou. Quem estava te conduzindo? A sua mente inconsciente, porque você estava pensando em outra coisa, você de repente estava falando no celular, você estava conversando, estava ouvindo música, e o teu inconsciente te levou para o seu destino. Ou quando você assiste um filme e chora, por que você chorou? Porque ele acarretou emoções dentro de você que foram congruentes aos seus sentimentos. Né? Tem até aquela coisa que fala assim, a mulher quando ela acaba de ser mãe, ela fica muito chorona. Então, é porque tem aquela ligação de fato, de cuidar, de amar, de proteger. Então, ela fica muito emocionada. Então, às vezes um comercial de TV já emociona. Por quê? Porque isso está no inconsciente dela, essa situação. Ou quando você perde os seus próprios pensamentos e esquece o mundo ao seu redor. Sabe aquela coisa às vezes que a gente fala assim, viajei na maionese? Exatamente. Querendo ou não, nesses momentos, você está praticando uma auto-hipnose sem perceber. Então, na hipnose clínica, a gente acessa esse estado para te guiar de forma segura, né? Porque tem que ser com muita segurança, até a raiz dos seus bloqueios emocionais. Crenças limitantes, padrões repetitivos. Então, é assim que funciona as coisas, tá? Então, como que funciona a hipnose na prática, gente? Então, é assim, tudo que gerou uma emoção negativa, e claro, uma emoção positiva também, é que aqui, o nosso contexto, a gente está falando de problemas que vêm acarretar o nosso dia a dia. Mas vamos supor, tudo que gerou uma emoção negativa, ela fica arquivada, como eu falei no início, fica lá nas caixinhas que a gente tem armazenada. E a nossa mente inconsciente não quer resolver. Por quê? Porque para a gente resolver determinadas coisas, a gente precisa agir, que é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que eu atendo. Sem ação, nada resolve. A gente faz uma hipnose, onde você acessa as suas memórias de infância, no útero da mãe, memórias de vidas passadas. Você acessa tudo isso. Só que o que acontece? Se você também não agir, continuar fazendo as mesmas coisas no atual, aí a gente entra na física quântica, né? Se você age da mesma forma e quer mudança na sua vida, você concorda que você não vai ter mudanças? Olha para a sua vida agora, nesse momento. Ela está do jeito que você gosta? Se ela não está, é porque você continua fazendo as mesmas coisas. Você continua agindo da mesma forma. Então, significa o quê? Que você precisa mudar alguma coisa. Você precisa ressignificar. Então, imagina assim, gente. A sua mente é como um computador. Tá? O que você viveu na infância, o que você ouviu dos seus pais, sentiu nas suas primeiras frustrações, ele ficou gravado nesse programa, porque é o que é a nossa mente, exatamente esse programa. E esse programa, ele roda sozinho, sem você perceber.
E por isso que você, muitas vezes, você tenta emagrecer e não consegue, e sempre desiste. Você quer prosperar, mas sempre acontece alguma coisa que te trava. Você quer um relacionamento saudável, mas sempre acaba atraindo enciladas. Então, a hipnose, ela é o quê? Ela é um atalho que ela acessa esse programa de computador e que te permite reescrever esse código com novos significados, com novos sentidos, novas decisões. Então, isso que é importante, tá? Então, por exemplo, eu já atendi no meu consultório pessoas com medo de dirigir, fobia social, que não conseguia falar em público, sem suar frio, sem passar mal, compulsão por doces, passaram a olhar um brigadeiro e depois da hipnose e conseguir resistir, conseguiram dizer não. Tá? Relacionamentos abusivos que deixam marcas aí profundas, mas que foram ressignificados com amor, tá? Tem até um caso muito famoso do Tony Robbins, que ele fez uma hipnose numa pessoa que tinha uma gagueira. Tá, eu nunca peguei um gago, mas ele fez uma hipnose numa pessoa que tinha gagueira e ele conseguiu ressignificar isso, a pessoa conseguiu se libertar da gagueira em apenas 7 minutos. Então, é uma coisa, assim, incrível. E não é mágica, não é espiritual, é apenas uma ferramenta que a gente acessa o nosso inconsciente. E a PNL, ela tem assim vários exercícios que a gente usa também para reprogramação mental, tá? Então vamos lá, para a analogia ela ficar bem clara aí no que eu estou dizendo para vocês. Imagina que você quer mudar o canal de uma TV, tá? Você quer mudar e você está assistindo um canal e você quer mudar. Mas você pega, mas o controle está quebrado. E aí, como que você vai mudar? Você pode gritar, você pode bater na tela, tentar mexer no botão e nada vai mudar, porque o controle está quebrado, tá? Não adianta vir me falar que é só levantar e apertar o botão da televisão, tá, gente? E a hipnose é consertar o controle. A hipnose é como se ela fosse o consertar o controle para você trocar o canal. Então, é ir na origem do problema, ir diretamente na origem do problema e não no superficial. E trocar o canal da dor pelo canal da cura, da leveza, da abundância. Exatamente isso. Então, a gente fala, né, que a hipnose ela consegue acessar todos esses canais inconscientes. Então, a gente vê aí muitos casos no consultório de pessoas que têm traumas, às vezes medo, insignificantes, mas que afetam a sua vida. Medo, por exemplo, de elevador. Gente, é muito comum muitas pessoas terem medo de elevador e a gente tem que respeitar porque isso é real, tá? A pessoa ela entra em pânico se de repente ela entrar no elevador. Então, imagina a vida de uma pessoa nesse sentido. Se ela vai num lugar, num consultório médico e fica no 21º andar, o que ela faz? Ela não vai na consulta, ou ela sobe todos os andares pela escada, ou ela entra no elevador e tem um surto. Então, imagina essa situação, como é difícil. Então, a gente tem que respeitar as dores. Por exemplo, tem gente que não entra em avião por nada nesse mundo. Né? E por quê? Porque tem alguma coisa, não é que ela andou no avião quando era criança, mas ela nunca andou de avião. Não, às vezes é alguma coisa parecida, que de repente ficou presa num lugar quando criança ou em vida passada, aconteceu alguma coisa ali que despertou esse gatilho, que traz esse gatilho com este medo.
tá? Não é que aconteceu algo dentro do elevador e por isso que ela tem trauma. Não, às vezes é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, a gente tem um caso muito famoso na PNL, mais uma vez vou falar de gagueira, de uma criança que ele morava num sítio, aquela coisa toda, e afogou as galinhas. E aí levou uma surra do pai, porque ele afogou as galinhas. E aí, quando ele chorava, porque o pai estava batendo, o pai falava assim, engole o choro, engole o choro. E ele engoliu o choro. E aí, o que aconteceu? Acabou desencadeando a gagueira. Então, você vê que não é exatamente o problema que acontece, mas algo que desencadeia o problema, né? Então, aí ele voltou através da hipnose, né, nessa cena, porque ele nem se lembrava mais desse fato, nem se lembrava mais do que tinha acontecido, e acabou ressignificando isso na hipnose, também se libertando da gagueira. Então, vocês veem aí como coisas que acontecem na infância que você nem lembra que existe, de repente uma surra, de repente um puxão de orelha, uma bronca de um professor, porque você falou qualquer coisa, e aí isso despertou na sua vida agora, a adulta, o medo de falar em público, o medo dessa cena se repetir, e você nem lembra lá do seu professor do jardim de infância. Então, é muito bacana essas coisas de ressignificar, tá? Se você tem interesse de ser atendido por mim numa hipnose clínica, eu atendo em São Paulo, tá? E você pode agendar lá com as meninas através do WhatsApp 11 6909 7954, tá? Meu perfil no Instagram, eu sou a Beth Freitas, BETE Oficial, Beth Freitas Oficial. E a gente também faz, e aí só que esse é mais voltado para o espiritual, é a apometria cabalística, que a gente faz limpezas de karmas, limpezas de larva astral, limpezas de magia, de inveja, aí é voltado mais para o mundo espiritual. Esse a gente faz à distância, então eu posso atender qualquer pessoa aí do mundo que a gente faz à distância. E o contato é o mesmo para você agendar lá com as minhas meninas, tá? Então, gente, deu para entender um pouquinho como é a hipnose? O que vocês aí, dentro de você está sentindo? Sente aí que você precisa de uma sessão de hipnose? Tenta rever aí, de repente, qual trauma que você pode, qual medo que você tem que é tão latente, quais as dificuldades que você tem que às vezes te perturbam tanto, tá? E agora, como eu prometi, vamos lá para o nosso exercício final? Então, bora lá, gente! Se você estiver aí num lugar seguro, tá? Um lugar onde você não está operando nenhuma máquina, onde você não esteja dirigindo, onde você possa correr algum perigo, tá? Você faz o exercício. Se não, você tenta memorizar e você faz aí num outro momento. Então, vamos lá? Bom, deixa eu tomar só um golinho de água aqui para eu conseguir levar vocês aí para esse estado maravilhoso. Bom, vamos lá, gente. Feche os olhos. Respira fundo. Solta. Mais uma vez. Respira bem fundo. Solta. Vai soltando o ar bem devagar. Isso. Relaxa. Relaxa seu corpo, seus ombros. Agora pensa em algo que costuma te incomodar emocionalmente. Isso mesmo. Lembra de alguma coisa que você se incomoda
um som, uma imagem, uma situação que te desperta um desconforto, uma lembrança ruim, um gatilho. Pode ser, por exemplo, o som de uma sirene de ambulância, algo que faz disparar o coração, travar a respiração, sentir aquele aperto no peito. Deixa trazer essa imagem. Isso. Deixa essa imagem vir na sua mente. Você conseguiu imaginar isso por um instante? Agora deixa essa imagem ou som aí bem pequenininho na sua mente, como se estivesse numa tela e você baixasse para que essa situação, essa imagem, esse medo, ele fique bem pequenininho. Isso. Faz que você consegue. E agora, pense em algo que te acalma. Pode ser o canto dos pássaros, pode ser um sorriso de alguém que você ama, pode ser um barulho do mar, ou uma música que te traga leveza. Isso. Deixa isso bem grande na sua tela. E vamos fazer o seguinte. Quando eu contar até 3 e estalar os dedos, você também estale os dedos. Você vai estalar os dedos assim, ó. Eu vou contar até 3 e quando eu disser troca, você estala os dedos e muda a imagem da sua mente. Então vamos lá. 1, 2, 3. Trocando a imagem. Aquela imagem pequenininha que era o seu medo, o seu trauma, ela agora foi ressignificada pelo que você gosta, pelo canto dos pássaros, pelo barulho do mar, pelo sorriso de alguém que você ama, ou pela uma música que te traga leveza. Vamos de novo. Pensa no seu medo agora, pensa no seu medo. 1, 2, 3, troca o pensamento. Vem a imagem que você gosta, você está numa floresta, você está na beira do mar, você está sobre uma luz suave, um ar puro, você está seguro agora. Mais uma vez, volta lá. Pensa no que te incomoda. Isso, pensou no que te incomoda? 1, 2, 3, troca. Estala os dedos e troca. Pássaros, paz, leveza, harmonia, autoconfiança. É isso que você está ressignificando agora na sua vida. Muito bem. Agora respira fundo mais uma vez e escuta o que eu vou te dizer com carinho. A partir de agora, toda vez que esse gatilho aparecer na sua vida, sua mente vai lembrar deste momento e ela vai saber o caminho. Você vai ressignificar esse caminho, vai trocar automaticamente aquele som ou imagem por algo que te traz paz. Você está ensinando a sua mente a reagir de um novo jeito e ela aprende e ela muda. Quando estiver pronto, você pode abrir os olhos e seja muito bem-vindo ao começo de uma nova resposta emocional. Isso. Vá voltando, vá voltando, vá voltando. Hipnose é isso, gente. Simples, linda, respeitosa. É você voltando para si mesmo. É acessar seu verdadeiro poder, aquele que sempre esteve aí dentro de você, mas ele estava escondido através das suas dores. Então, nesse simples exercício, você pode ressignificar algo que você tem um trauma em coisas muito boas. E lembre-se, me acompanhe nas redes sociais,
no Instagram, no nosso YouTube. E se você quer o atendimento com a gente, o nosso WhatsApp é o 11 96909 7954. Beijos de luz, que você tenha um dia maravilhoso e não esqueça do sorriso no rosto, aonde quer que você esteja, sobre a situação que você esteja. Beijos!